Bem, gente, segue aqui a resolução da lista de questões daquele material e-book que foi enviado, né? São as questões que envolvem mais números decimais, né? Então, vou fazer por aqui para vocês acompanharem, ok? Então, a questão 19 diz assim: uma haste metálica homogênea tem comprimento de 2,001 metros. Então, olha só, essa haste ela tem um comprimento de 2,01 metros no ponto de congelamento da água. Então, daqui a gente já é capaz de anotar o seguinte, ó. O comprimento dessa haste, botar um L0 aqui, ó, ele é igual a 2,001 metros quando a temperatura, né, é igual a 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água. É isso que está escrito aí. Seguindo a leitura. E 2,009 metros, olha só, 2,009 metros, 2,009 metros no ponto de ebulição da água, sob pressão atmosférica normal. Ou seja, vai ter um comprimento, eu vou tirar esse L0, um comprimento igual a 2,009 metros quando a temperatura for igual a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água sob pressão normal. Quando o seu comprimento for 2,4 metros, 0,04 metros, né? Estamos aqui, ó. Quando o comprimento L for igual a 2,004 metros, a sua temperatura em graus Celsius será... Então, quem será a sua temperatura em graus Celsius quando o comprimento for 2,004 metros? Então, é isso que é perguntado, né? Quando o comprimento for esse aqui, quem vai ser a temperatura? Então, vamos lá à resolução. Percebam o seguinte. A gente tem que a dilatação linear, já que está falando de uma haste metálica, ela é dada pelo produto entre o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, né, que é a taxa de proporcionalidade, vezes a variação de temperatura. Mas não nos deram o coeficiente de dilatação. Então, nós vamos usar essas duas primeiras informações aqui para encontrar o coeficiente de dilatação linear deste material. E depois a gente aplica a equação de novo e encontra a temperatura em que a barra está a 2,004 metros. Né? Então, vamos lá. Perceba o seguinte, o ΔL, ele é o L final menos o L inicial. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, que o ΔL, ele vale, se a gente considerar esse intervalo aqui de 0 a 100 graus Celsius, a gente tem que ele atingiu 2,009 metros e a 0 graus Celsius ele tinha 2,001 metros. Isso nos diz que neste intervalo de temperatura houve uma dilatação linear, um aumento de 0,008 metros. Dito isto, a gente pode aplicar na outra equação da dilatação, né? Podemos aplicar nesta equação aqui. Então, a gente tem assim, vamos substituir esse 0,08 nesse ΔL aqui. Então, segue o seguinte, 0,008 igual ao comprimento inicial, ó, que é 2,001, vezes o alfa, que queremos encontrar, vezes a variação de temperatura. Mas a variação de temperatura é essa aqui, ó. Né? Fazer aqui, ó.
nós temos uma variação de temperatura que é de 0 a 100, né? 100 menos 0. Então, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Então, a gente simplesmente substitui aqui. Aí, agora, vamos fazer as continhas, né? A gente isolando o alfa, a gente tem assim, ó, que alfa é igual a... Olha só, esse 8, esse 0,008, a gente pode escrever ele como 8 vezes 10 a menos 3. E divide tudo isso por 2,001 vezes 100, né? A gente teria assim, 2,001 vezes 100, que é 10 a segunda 100, né? Podemos escrever assim. Então, daqui a gente tem assim, ó, que alfa vai ser igual a... Esse 8 dividir por 2,001, a gente pode aproximar aqui para 8 dividido por 2, né? Então, isso vai dar aproximadamente 4. E 10 a menos 3, a gente repete, esse 10 a segunda a gente sobe aqui, ó. Então, fica 10 a menos 2, né? Quando a gente inverte a fração aqui, o expoente fica negativo. E a gente conclui que o alfa, ele mede aproximadamente 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Então, este é o coeficiente de dilatação linear deste material. Então, agora, de posse desse coeficiente, a gente vai encontrar a temperatura, né? Essa temperatura aqui, em que o comprimento é 2,004, né? Aí aqui nós podemos utilizar aquela equação, né? Que é a junção dessas duas, ó, dessa e dessa. E ele nos diz que o comprimento final pode ser dado por... pelo produto do comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então, queremos saber esta temperatura, né? Então, a gente tem assim, quando esse comprimento final L for 2,004, né? No lugar deste comprimento aqui, ó, é 2,004, a gente tem igual a... O comprimento inicial aqui da barra, ó, vamos considerar o início mesmo, da temperatura zero, ó, é 2,001 vezes 1 mais o alfa. O alfa é 4 vezes 10 a menos 5. Então, 4 vezes 10 a menos 5. Vou puxar a página aqui. Então, a gente tem vezes a variação de temperatura. Podemos fazer assim. Outro parênteses, né? Eu vou apagar este parênteses aqui e botar um conchete para ficar mais organizado, né? Conchete aqui. Então, parênteses, o ΔT vai ser o T final, que é o T quando o comprimento for 2,004, menos o T inicial. O T inicial é o zero aqui, ó, quando o comprimento da barra era 2,001. Fecho o conchete aqui. Então, agora a gente tem aqui, ó, que a gente pode pegar esse 2,001, jogar dividindo aqui o outro lado, 2,004 dividido por 2,001, igual ao conchete aqui, que vai ser 1 mais 4 vezes 10 a menos 5. Ó, esse 4 vezes 10 a menos 5 vou multiplicar aqui, ó. Multiplica o T vezes T. E 4 vezes 10 a menos 5 vezes 0 é 0, né? Então, aqui a gente vai efetuar a divisão, né? Ó, eu tenho 3 casas depois da vírgula, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente pode cortar aqui, ó, e tudo vai acontecer como se a gente tivesse 2004 dividido por 2001. 2001. Agora perceba, esse 1 aqui eu posso jogar para o primeiro membro, né? Ele vem menos. Ó. E no segundo membro fica apenas 4 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura que queremos encontrar. Podemos tirar o mínimo aqui, ó, equivale a gente fazer assim, ó, 2004
2004. 2001 vezes 1 dá 2001. Mas aqui é o mínimo múltiplo comum. Cada um faz da maneira que melhor achar. Tudo isso dividido por 2001. Igual a 4 vezes 10 a menos 5. Temperatura. Aqui nós vamos ter 2004 menos 2001 dá 3. 3 dividido por 2001 é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Então, nós temos assim, vezes a variação, vezes a temperatura final, né? Aí nós temos assim aqui, que a temperatura final vai ser, olha só, a gente pode fazer assim, a gente tem este 4 vezes 10 a menos 5, aqui, ó, multiplicando a temperatura, a gente joga para esse outro lado dividindo, né? Vai ser uma divisão de fração que vai equivaler a repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Mesma coisa de fazer assim. Então a temperatura aqui vai ficar, olha só, 3 vezes 1, 3, vou fazer aqui do lado, ó. E 2001 vezes 4 vai dar 8.004. 4 vezes 1, 4, isso aí. 2004 vezes 10 a menos 5. Aí aqui, esse 10 a menos 5 a gente pode subir ele, né? Então vai ficar 3 vezes 10 a quinta positivo dividido por 8.004. E a gente conclui aqui, ó, que isso aqui é 300 mil, né? Dividido por 2004. Isso aqui a gente vai encontrar um cálculo aqui, essa divisão, aproximadamente 37,48, que a gente arredonda aqui para 37,5 graus Celsius, que vai nos dizer que a alternativa é a letra D, 37,5. Certo? Essa questão é uma questãozinha um pouquinho chata, por conta desses números decimais, né? Muitos números decimais, mas é assim mesmo. Vamos nos habituando e vamos melhorando.